glórias em 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo de número 7. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é o permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Meus queridos irmãos, eu quero conversar com vocês sobre a glória da nova aliança. Uma certa vez, uma certa mulher estava numa casa e 2 adolescentes estavam ouvindo uma música no fone de ouvido. Quando de repente, essa música, quando estava sendo tocada, chegou uma cantora muito famosa nesta casa e começou a tocar uma música clássica, uma música deslumbrante, que no instante que ela tocava, parece que um jardim era plantado e florescia flores e irradiava de um bom perfume. E a mulher que estava em cima, que era a mãe, desceu rapidamente para ouvir quem estava tocando aquele piano. E o que é interessante é que quando a música era tocada, ela muito se impressionava com a música e ela mandava os 2 meninos tirar o fone de ouvido para ouvir o que ela estava ouvindo. E os meninos não deram atenção. Então ela mandou tirar, até que eles tiraram. E vocês não estão ouvindo o que está sendo tocado? Uma música tão linda dessa. Eles tiraram e disseram: isso não é música, música é o que nós estamos ouvindo. E colocou novamente, e eles gostavam de um rock pesado. Então ela dizia o seguinte: essa música que vocês estão ouvindo, ela rapidamente passa, ela não permanece. De repente vem um outro sucesso e toma o lugar dela. E o que impressiona é que ela disse que aquela música clássica que aquela mulher estava tocando, ela era eternizada no coração da pessoa.
Essa ilustração, ela é um pouco imperfeita para tratar e comparar o contraste com a glória da nova aliança e com a glória da antiga aliança. Mas eu não quero frisar e comparar aqui exatamente o rock com a música clássica. O que eu quero frisar aqui é exatamente o papel da mulher em querer convencer aquelas dois adolescentes que a música que permanece é exatamente aquela que é clássica, que é mais linda. É o que Paulo está fazendo aqui na carta de 2 aos Coríntios. Ele está querendo exatamente provar e chamar a atenção dos irmãos que estavam naquela igreja, naquela comunidade que era a capital da Acaia, e chamando a atenção daquela comunidade, daquela cidade, que especialmente daquela igreja que estava ali, que o que é mais importante e o que é mais lindo e mais perfeito é a glória da nova aliança e não a glória da antiga aliança. E ele vai começar a abordar exatamente quando nós falamos o que é a aliança. A aliança está em todo o contexto da Bíblia, está em toda a esfera das Escrituras, aonde está mostrando em toda a narrativa bíblica. A aliança está mesmo no rótulo das Escrituras, quando você vê Antigo e Novo Testamento. E o que é interessante a respeito de antiga aliança é que está mostrando algo fabuloso, é que onde quer destacar e quer frisar que todas as alianças que estão abordadas aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Antigo Testamento, onde fala da aliança com Adão, da aliança com Noé, da aliança com Abraão, da aliança com Moisés e da aliança com Davi, e o Novo Testamento, que é a nova aliança no sangue de Cristo, aonde está mostrando e é sinônimo da história da redenção, aonde a aliança é um elo, aonde mostra promessa e cumprimento, está mostrando a mesma coisa, aonde está mostrando que a centralidade e o plano da redenção para a raça humana, que Deus promete, e em determinadas dispensações ele levanta e faz pacto e aliança com homens e com uma nação, e esses pactos que são realizados, Deus tem um propósito e um fim maior, que é realmente trazer uma nova criação e trazer o Éden novamente para a humanidade, implantar seu reino na terra e ele reinar no meio do seu povo eternamente. Então isso é o que a Bíblia está traçando, e é isso que Paulo vai frisar, que isso é consumada na nova aliança no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui Paulo ele começa a tratar isso a respeito do que nós chamamos de uma carta de recomendação. Paulo ele começa a abordar isso exatamente, que havia carta de recomendação, era bastante comum naquela época, no século I, aonde até mesmo no texto de Daquê, aonde era um registro apostólico, aonde registrava ali algumas coisas das Escrituras e o ensino de alguns apóstolos. E também o século I e alguns registros mostram que carta de recomendação era bastante comum pelos empresários, pelos viajantes e pelos funcionários públicos e pelo homem de negócios, que todas as vezes que eles iam negociar em algum lugar, levavam uma carta de recomendação para ser aceito e ser recebido. Baseado nesse contexto cultural, não era diferente de alguns pregadores itinerantes, principalmente os judeus que saíam da Judéia e iam pregar de maneira itinerante, levar uma pregação do judaísmo, e eles também levavam uma carta de recomendação. E essa carta de recomendação que eles levavam e eles pregavam, eles diziam: e o apóstolo de vocês? E Paulo? Por que que também ele não traz carta de recomendação? Por que que ele não traz essa carta para mostrar a autoridade do seu ministério? Então esses falsos mestres, falsos pregadores começaram a abordar isso dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, ele escreve essa segunda carta e ele diz o seguinte: meus irmãos, eu não preciso de carta de recomendação, porque o que importa é a vida de vocês. A vida de vocês, o coração transformado de vocês, que não foi escrito a minha carta de recomendação, é vocês mesmos. Eu preguei o evangelho para vocês,
E a carta que eu escrevi não foi com tinta, e também não foi com pedra, em pedra. A carta que está escrita é a palavra de Deus mediante o Espírito, escrita no coração de vocês. É isso que garante a minha autoridade espiritual. É isso que garante a autoridade do meu ministério. Ou seja, a vida de vocês é uma pregação eloquente e uma declaração eloquente para dizer para os homens que o meu ministério tem autoridade e eu sou um apóstolo escolhido por Cristo para pregar o Evangelho. E Paulo, ele chama a atenção disso, e ele usa e aproveita essa ilustração para exatamente dar uma indireta, um toque nos irmãos de Corinto, dizendo: por que vocês estão ouvindo esses judaizantes? Por que vocês estão ouvindo essa pregação do judaísmo? Por que vocês estão ouvindo esses falsos mestres? Eu quero dizer para vocês que a letra, ela mata, a letra é a lei, mas o Espírito que trouxe a regeneração na tua alma é que proporciona vida para a tua vida espiritual. Paulo começa a chamar a atenção da igreja, e ele vai começar a fazer a comparação do seu ministério e com o agir de Deus. Ele vai dizendo: eu não tenho mérito nenhum. Quando você lê no capítulo 3, versículo 4 e versículo 6, ele vai dizer: meus irmãos, eu não tenho nenhum mérito, nada. Vocês não estão salvos não é porque eu sou bom, vocês não estão salvos porque eu sou um pregador, vocês não são salvos não é porque eu sou eloquente. Vocês são salvos porque Jesus me salvou, me dotou, me motivou e me fez ministro de uma nova aliança. Ministro de uma nova aliança. E que nova aliança é essa? Essa aliança não é mais a antiga, porque a antiga proporciona morte, mas a nova proporciona vida, e vida com abundância na presença de Deus. E a base que nós vamos ver isso, do relacionamento de Deus com Israel, é exatamente a antiga aliança, e é o livro da lei, conhecido como o livro da aliança. Quando você lê em Êxodo, capítulo 24, versículo 7, diz: em seguida, que é Moisés, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Aqui foi a sentença deles. A lei surge, Moisés traz a lei, e eles altamente se levantam e dizem: nós iremos cumprir tudo. Mas a questão que ele não ia ser salvo não era pelas suas obras. Eles deveriam procurar obedecer à lei com a fé em Deus, Deus dando força para eles cumprir a lei. Mas eles quiseram cumprir pelas suas obras, e assim eles sentenciaram a sua vida. Romanos capítulo 7, 9 ao 11 diz: antes eu vivia sem lei. Olha Paulo. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dado pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. A lei, ela mata. A lei, ela te condena. A lei não resolve o problema do teu pecado. Gálatas capítulo 3 e versículo 20: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, ele está dizendo: é impossível, vocês não têm como obedecer à lei, vocês, o pecado simplesmente só faz mais aflorar, o pecado depois vem me matar, vem a lei, vem o pecado, vem a morte. Então Paulo agora ele entra e ele traz no capítulo 3, versículos 7 e 11, ele disse: essa lei, ela trouxe morte.
mas também trouxe glória. Como é que uma lei que traz morte, ela traz glória? Ele está usando o Êxodo, capítulo 34, versículo 29, que quando Moisés ele desce do monte Sinai, ele vem com as tábuas da lei, e o seu rosto está brilhando, e o povo não consegue suportar o brilho do seu rosto, porque quando ele recebe a lei, vem a glória de Deus em seu rosto, vem a lei, mas também vem glória. Mesmo essa lei trazendo morte, ela também traz morte, traz glória. Mas o que eu acho interessante, ele diz: mas eu quero apresentar uma aliança maior, porque a antiga aliança trouxe glória, mas também trouxe morte. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a nova aliança, ela não é só glória, a nova aliança, ela também traz vida em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E que vida é essa? Está no versículo 9 do capítulo 3, justificação. Enquanto a antiga aliança traz glória e morte, a nova aliança traz glória e justificação. A justificação que ele está mostrando é o seguinte: é uma declaração pública, é um termo forense, é um termo jurídico, onde o homem estava no tribunal de Deus, sendo julgado por Deus e prestes a ser condenado ao inferno por Deus. Mas a Bíblia diz que ao invés de ele matar nós, condenar nós, ele nos justificou mediante o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você agora é justo. Olha o que diz o contexto da carta, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Antes você estava condenado, hoje você é declarado justo. É por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 5: justificados pois mediante a fé, nós fomos alcançados pela fé em Cristo Jesus. Hoje você é declarado justo. O que é uma declaração justa? Ele está dizendo que você não tem erro nenhum. Ele está dizendo que você não tem mais nenhum erro perante Deus. Olha o nível que ele coloca nós perante o tribunal: pecadores, homens errados, mulheres erradas, homens caídos, mulheres caídas. Mas quando Jesus te lavou, você é justo, é justo, é justo perante a presença da glória de Deus. Justificação é mais que perdão, irmão. Justificação vai além de perdão. É ele pegar vários pecadores e perante o seu tribunal ele dizer: vocês nunca violaram a lei. Sabe por que nós nunca violamos a lei? Porque nós estamos em Cristo. Não é a tua justiça, é a justiça do teu Salvador e do teu Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nova aliança, por isso que no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele vai dizer: é uma glória que não tem como comparar. É uma glória que a nova aliança que não tem como mensurar. Ela está além da antiga aliança. Porque, olha o que diz no capítulo 3 e o versículo 10: por neste particular, olha o que diz: o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual. O que é muito maior, porque o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ele está dizendo: o que é permanente hoje é a nova aliança. Aquela glória de Moisés passou, aquela glória de Moisés foi embora, aquela glória de Moisés era momentânea, aquela glória de Moisés era passageira, mas a glória da nova aliança em Cristo, ela é eterna. É por isso que a Bíblia diz: ele nos veio da vida e vida eterna.
No capítulo 3, versículo 12, ele está dizendo: por isso que nós agimos com ousadia. Essa palavra está dizendo: por isso que nós nos comportamos com confiança, por isso que nós agimos com confiança. Ele está dizendo: eu não temo mais a lei, eu não temo mais nada, eu não temo mais o diabo. Por quê? Porque eu sou justificado mediante o sangue de Jesus. Se o diabo tenta te acusar, se o diabo tenta te apontar, mas se você tem um coração regenerado e você está em Cristo, não te abate, minha irmã, não te abate, meu irmão. Diz Paulo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cadê aqueles que foram alcançados pela glória da nova aliança? O que eu acho interessante é que agora o véu é removido. Olha Paulo lembrando do véu que estava na cabeça de Moisés. No capítulo 3 ao 15, Moisés cobriu o rosto. E você se pergunta: por que Moisés cobriu o rosto? Quando a gente lê lá em Êxodo, a gente pensa que ele cobre o rosto é para o povo não ficar espantado com o brilho da glória. Mas Paulo não entende assim. Paulo entende de maneira contrária. Paulo está dizendo o seguinte: essa glória que já estava indo embora do rosto de Moisés, ele cobriu o rosto. Por quê? Porque ele não queria que o povo se espantasse quando não visse mais o brilho do seu rosto. O que ele não queria era que o povo dizia: olha, a glória desapareceu. Ele não queria que o povo tivesse essa surpresa. Então Paulo está dizendo: sabe por que Moisés ele cobriu o rosto? Exatamente por isso, porque ele não queria que o povo se espantassem quando a glória já estivesse embora. Sabe o que está na mentalidade de Paulo? Ele está dizendo que Moisés já tinha consciência naquele período que a glória da antiga aliança era passageira, ela não ia para sempre, ela iria embora. Mas ele vai dizer: agora o véu foi retirado da nossa consciência, o véu foi tirado do nosso coração. E diz Paulo: e só quem pode tirar o véu do entendimento, para que nós venhamos entender a glória de Deus, é só Cristo Jesus, o seu Filho amado no Calvário. Ele está dizendo isso. Olha o que diz o versículo 3, capítulo 3, 16. Olha a expressão dele. Olha o versículo 16: quando porém alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. Ele está dizendo: os judeus aí, eles não entendem a lei. Os judeus ortodoxos até hoje, do tempo de Paulo até o dia de hoje, eles quando olham isso daqui, o entendimento dele ainda está com véu. Eles não entenderam que a glória de Moisés já foi embora. Por isso que quando ele lê a lei, ele não compreende. Ele lê a lei e ele entende que a lei ainda está com a sua glória, que a antiga aliança ainda permanece com a sua glória. Paulo está dizendo: não, eles não entendem isso. E sabe por que nós entendemos? Porque Jesus arrancou o véu do teu entendimento e você tem conhecimento da glória da nova aliança. Não é pelas tuas obras, não é pelos teus esforços, não é porque você é bonito, é pela graça de Deus na tua vida. É isso que Paulo está afirmando. Aí ele vai dizer: e aonde há o Espírito que causa a regeneração no meu coração, aonde há o Espírito, há liberdade. Infelizmente, nós, os pentecostais, interpretamos esse texto de maneira errada. Vocês já viram aqueles pregadores quando querem fazer movimento?
Aonde há o Espírito da liberdade, pode pular, pode sapatear, pode correr, pode bagunçar, pode pegar o banco e carregar na cabeça. Não! O texto não está falando disso. Ele está dizendo que o Espírito Santo veio, ele arrancou a velha natureza, ele colocou a nova natureza em teu coração. Hoje você é livre da lei, é livre do pecado e é livre da morte para adorar Cristo Jesus, o seu Filho. Você é livre hoje, livre da lei. Por quê? Porque a lei é um espelho. Ela mostra o teu defeito, ela mostra o teu pecado, ela mostra a tua sujeira, ela mostra a tua queda, mas ela não resolve o problema. Mas Jesus Cristo veio com a nova aliança. É por isso que quando ele estava na ceia, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, porque será derramado por muitos. Por que ele não disse por todos? Porque nem todos iriam crer no que ele havia, nós iríamos pregar. Mas aqui tem a multidão dos muitos que foram alcançados pelo sangue de Jesus e são livres em Cristo. São livres em Cristo. Hoje tem a presença do Espírito Santo, hoje tem a nova natureza. Por isso que no contexto ele disse, no capítulo 5, versículo 17: as coisas velhas se passaram e eis tudo se fizeram novo em Cristo Jesus. Hoje você está livre, hoje você é uma nova criatura em Cristo. Tem noção disso, crente? Entendeu onde nós estávamos e onde nós nos encontramos hoje? Nós saímos do pecado para a salvação, da morte para a vida. Que algo glorioso e algo eterno. Por isso nós vamos ver aqui a conclusão de Paulo, refletindo a glória da nova aliança. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 18: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. O texto diz que só um homem, quando recebeu a lei, só um homem teve o seu rosto brilhando. Paulo vai dizer, na antiga aliança, só um homem, quando vinha descer do monte de Sinai com as tábuas na mão, só o rosto dele brilhava. Era assim na antiga aliança. Na nova aliança, não é só um que tem um rosto brilhando, não é só o pregador que tem um rosto brilhando, não é só o diácono que tem só o rosto brilhando, não é só o pastor que tem um rosto brilhando, mas é todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Aqui tem crente que tem um rosto brilhando pela glória da salvação. Esta é a glória que ele fala. Não é mais um, é todos agora. Ao contrário dos judeus que leem a lei com o coração encoberto, os cristãos veem a glória do Senhor em face descoberta no espelho do Evangelho. Nós não contemplamos mais, não é a lei em si, nós contemplamos é o Evangelho. Quando nós olhamos para a Bíblia, não procure moralidade, não procure primeiramente ética, olhe para a Bíblia e encontre primeiramente a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, porque a graça precede as obras. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória do seu eterno nome. Ao contrário da glória do rosto de Moisés, que oscilava, a glória da nova aliança, ela não oscila. A glória da nova aliança, ela não é passageira. A glória da nova aliança, ela é permanente e progressiva. Ela vai brilhando de glória em glória, de glória em glória. Que glória é essa? É o caráter. Não é essa glória que brilha no meu rosto, não é isso. A glória que ele fala é o caráter. Ou seja, no rosto de Moisés era um brilho, era um esplendor, mas no cristão não. Esse brilho não está no rosto, esse brilho está num coração
transformado, regenerado. Aonde a lei foi escrita, quando você olha para a Bíblia, você não tem dificuldade para obedecer, você tem prazer de ler e prazer em obedecer a voz do teu Senhor. Só quem faz isso, quem é salvo em Cristo Jesus. Só isso, é isso que declara. Essa glória, ela não oscila, ela não é passageira, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a Bíblia diz, nós falamos de santidade, nós temos a santidade instantânea, momentânea, que quando você confessa a Jesus, você é separado. Mas nós temos uma santidade, uma santificação que vai progressiva, que todo dia nós estamos sendo transformados pelo poder do Espírito. Mas essa progressão não é para sempre. Vai chegar o dia que essa glória vai ser plena em nós. Quando a trombeta tocar, nós seremos arrebatados e seremos plenamente santos na glória de Deus. Só quem tem essa esperança, só quem tem a esperança dessa glória, essa é a glória da nova aliança. Essa é a glória da nova aliança. Tenha esperança nesse Deus, tenha esperança nesse Cristo, pois Paulo está dizendo: os meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, a letra aqui não é teologia, a letra aqui não é conhecimento. As pessoas ficam dizendo: não, a letra mata, o conhecimento mata. Mas que ignorância bíblica, teológica e hermenêutica é essa? A letra aqui é a lei que mata, é a lei que destrói, mas o Espírito de Cristo te proporciona vida, e vida com abundância, é eterna. Vai ser lá, vai ser lá, vai ser lá para a glória de Deus. Oh igreja, não perca o brilho dessa glória no teu coração. Mantenha esse brilho dessa glória no teu coração. E quem faz de se transformar é o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. É uma ação progressiva. Todo dia nós somos transformados. Provérbios capítulo 4 versículo 18, Salomão vai dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até um dia se tornar um dia perfeito. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o sol brilha, a lua parece que deixa de brilhar. A lua é o Antigo Testamento, a lua é a antiga aliança, mas o sol que brilha é a glória da nova aliança em Cristo. Ame, abrace este evangelho. Por isso que nós não estamos olhando, não é num aspecto mais da lei, nós estamos olhando agora no aspecto do evangelho. Por quê? Porque o evangelho te proporciona a graça e a salvação na justiça do seu Filho. Quantos pode dizer amém?